Então, esse trabalhador da luz, ele está em qualquer lugar, né? Jesus, quando quer usar uma pessoa para fazer algum bem, ele usa qualquer um, independente da pessoa tenha conhecimento ou não tenha conhecimento, é aquela pessoa que está ali à mão, é aquela que ele vai usar. Logo no começo você começou a falar, palestrar, você falou dos diferentes lugares que o trabalhador tem, né, que aparece e tal. São os trabalhadores da luz, né? São pessoas que estão a serviço da luz. Ou seja, pode ser qualquer um de nós, independente da religião que a gente esteja, pode ser qualquer um de nós, né? Semana passada eu não vim, falei para a Nenê, domingo eu tive uma formatura numa igreja evangélica, dentro da igreja evangélica mesmo. Então, para ter a formatura de uma pessoa, teve um culto antes. Eu assisti o culto desde o começo. Aí teve os cantos, tal, eles cantam muito bem, tal, toda a aparelhagem. A igreja é toda com ar-condicionado, com trabalho de sonorização, né, todo equipado. E aí depois disso tudo, rezaram, não sei o que e tal. Aí chegou um cara, devia ter seus 50 e tantos anos, era o pastor da igreja. Aí ele começou a falar, né? Aí eu disse assim, eita, que lá vem aquele negócio que a ideia que a gente tem, né? De aqueles sermões, aquele negócio. Tal. Não, o cara começou a falar tranquilamente, né? Começou a palestrar de forma normal, tal. Fez uma palestra assim, ó, maravilhosa, linda mesmo, coisa assim que eu dizia assim, ó, poxa, esse cara pode palestrar em qualquer lugar, entendeu? Muito inteligente, ele escolhia as palavras, claro, eu disse assim, ó, certas coisas ele não vai falar. Aí ele quando ele via que ele estava indo, ele diminuía um pouco, porque o público dele está no nível diferente de outros públicos, como aqui está no nível, em outro lugar está no outro nível e tal. Então, certas coisas, ele ia começar a falar, ele mudava, ou ele recorria à Bíblia, né? Ele ia para o versículo tal, para o parágrafo tal, não sei o que, para ficar naquele nível. Mas, no final das contas, ele passou uma mensagem assim que atingiu, até que não é, no meu caso, né? Quem não é evangélico, atingiu a mensagem dele. Então, esse trabalhador da luz, ele está em qualquer lugar, né? Jesus, quando quer usar uma pessoa para fazer algum bem, ele usa qualquer um, independente da pessoa tenha conhecimento ou não tenha conhecimento, é aquela pessoa que está ali à mão, é aquela que ele vai usar, né? Ele pode pegar, inclusive, um bêbado, pode pegar prostituta, pode pegar um mendigo, qualquer pessoa ele pode utilizar para fazer o bem, né? Independente se a pessoa frequenta alguma religião, ou que tipo de religião frequenta, ele vai usar o que ele tem à mão, né? E vai conseguir fazer, quando ele escolhe a pessoa para fazer coisa, porque ele já sabe o resultado que vai dar. Ele já consegue ver adiante, ele sabe que vai dar resultado, é aquela pessoa que ele vai usar, né? Aí você falou também dos sonhos, dos desdobramentos, né? Essa semana toda eu estou achando assim interessante, porque eu já sabia que eu desdobrava, mas normalmente eu não conseguia lembrar de onde os lugares que eu ia, né? E essa semana não, toda essa semana, eu estou sabendo os lugares que eu estou indo. E são lugares que, pelo amor de Deus, são lugares que metem medo, viu? Se eu soubesse que eu não estava acompanhado, porque a gente sabe que está acompanhado, a gente não vê. Quando a gente está desdobrado, a gente não vê o nosso mentor do lado. Ele não, acho que para não personalizar, não sei qual motivo. A gente não vê o nosso mentor, só se a gente tiver uma evolução bem alta, talvez veja, né? Mas, no meu caso, eu não vejo. Eu sei que tem uma pessoa do meu lado. A presença sente. E outras, a gente sozinho, a gente não vai em certos lugares, não consegue, a gente não tem evolução para ir em certos lugares, eu mesmo não tenho. Então, lugares que eu estou indo assim, dá para sentir no ar, é lugares assim escuros, lugares sombrios, assim que muitas vezes a luz natural não chega, são a luz assim de fogueiras, de tochas, lugares assim.
que ilumina aquele ambiente, né? E aí a gente sente assim, quando está lá, sente assim o peso do mal, entendeu? Aquela energia baixa, né? Aquela energia pesada do mal. E a gente não vai para esse lugar à toa só para matar a curiosidade. Não. Ou a gente vai para estudar, ou vai fazer algum trabalho, né? Se a gente não está preparado para fazer nenhum trabalho, por exemplo, eu acredito que eu esteja na fase do estudo, né? Esteja aprendendo. Todos nós estamos nessa Né? fase de aprender. E aí, o que acontece quando eu chego num lugar desse? Provavelmente é usado o meu ectoplasma, alguma coisa que eu tenha, que serve de contribuição para aquele grupo que já está ali fazendo o trabalho, que já faz há mais tempo, bem mais tempo do que eu faço, né? Então, de qualquer forma, qualquer um de nós pode ser útil em algum lugar, né? Mesmo em sonho ou desdobramento, normalmente é desdobramento que a gente confunde com sonho, a gente está servindo ali, a gente está a serviço da luz ali, entendeu? A gente tá sendo útil ali para alguma coisa, senão a gente não estaria ali. E muitas vezes, gente. E então, é assim, você falou também acho que falou de evolução. Aí o que eu posso dizer assim? É que, não, você falou de evolução, você falou de programação. Você falou de programação. As programações podem ser mudadas. A gente vem, né? A gente assume uma programação quando encarna, né? Mas ao longo, a depender do nosso desenvolvimento, da nossa atuação aqui, a nossa programação, que era uma, pode ser modificada para outra, por quê? Mais uma vez, a gente pode ser útil, mais útil, às vezes, em uma outra programação, do que naquela que inicialmente foi programada para a gente. Então, ao longo da nossa vida, por exemplo, a gente veio, no meu caso, eu já sei que eu vim para ajudar minha família, né? Eu vim para orientar minha família, uma família bem complicadinha que eu tenho, viu? Mãe, irmãos, bem complicadinha mesmo. E eu vim para orientar, me disseram que eu vim para orientar essa família, ajudar, né? Só que assim, às vezes, pelo fato de eu estudar, de eu praticar, tal, não sei o que, eu estou dando um exemplo, não sei se isso aconteceu. Eu posso ter conseguido mais adiantamento do que estava programado para eu conseguir nessa vida, entendeu? Isso vale para todo mundo que está aqui, certo? Estou dando só um exemplo. Então, o que é que acontece pode acontecer com a minha programação nesse caso? Em vez de estar ajudando só aquele grupo de pessoas, esse grupo pode aumentar esse grupo, né? E a tendência é sempre essa, quando a gente está evoluindo, a tendência é aumentar o grupo cada vez mais. Então, a gente vem para ajudar a nossa família, às vezes a gente vem para ajudar uma pessoa, um filho, uma esposa, né? E aí, a gente consegue uma evolução, aí a gente começa a ajudar não só aquela pessoa, começa a ajudar a família, daqui a pouco a gente está ajudando a nossa família inteira, daqui a pouco a gente está ajudando o bairro, a cidade, o país, e aí vai, o planeta, né? Já tem gente aqui encarnada que já está ajudando o planeta, tem gente que vai ajudar ni planetas, ni galáxias, e assim vai, não para. A evolução é infinita, né? Quando você pensa que chegou em tal ponto, você tem mais milhares, milhões de degraus para subir. Isso nunca vai acabar, nossa evolução nunca vai acabar, porque Deus é infinito, né? Deus é infinito, então essa evolução nunca acaba. Então o que a gente tem que fazer? Aproveitar cada oportunidade que a gente tem para conseguir essa evolução. Como eu sempre digo, né? A evolução é individual, né? Individual só depende de quem? De cada um, né? Então, uma outra coisa que aconteceu essa semana que tem a ver com isso, foi assim, aí a gente quer evoluir, né? Mas a gente tem uma família que não quer evoluir, ou a gente tem um companheiro, uma companheira que também não quer evoluir. A gente vai ficar preso a isso? Não. A gente vai, eu respeito que você não quer evoluir, mas eu quero evoluir, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha evolução. Se a evolução é individual, eu vou continuar a minha evolução. Independente se as pessoas à minha volta não estão evoluindo juntamente comigo. Isso não é egoísmo, né? Que a gente imagina assim que
se eu prospero, se eu evoluo, se eu faço alguma coisa, e os outros não acontece isso, o que é que a gente faz? A gente acaba sabotando. Eu fiz muito isso na minha vida. Sabotei a minha vida para ficar sempre no nível dos outros membros da família. E isso é a coisa mais errada que a gente faz, porque a gente joga oportunidades que foram dadas a gente pelo nosso merecimento e a gente joga fora porque a gente olha em volta e vê que ninguém está acompanhando. Aí a gente não quer caminhar sozinho. Isso é errado, porque muitas vezes no nosso evoluir, o que é que a gente está fazendo? A gente está servindo de exemplo para os outros que não estão evoluindo. A gente deixa de ser companheiro de evolução dessas pessoas que não querem evoluir e passa a ser um exemplo, um farol, né? Como você falou, passa a ser um farol para essas pessoas evoluírem também. Quantas pessoas aí, a gente mesmo, quantas vezes a gente conseguiu evoluir porque a gente se espelhou em alguém, né? Quantas coisas a gente aprendeu na vida porque a gente olhou assim, poxa, tal pessoa conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então, essa pessoa foi o que para a gente? O nosso farol, né? Foi o nosso exemplo. Então, a gente não precisa estar naquele nível para a gente ajudar as pessoas. A gente pode estar seguindo a nossa trajetória e servindo de exemplo muitas vezes, né? Isso é ótimo. Inclusive, eu já disse isso, eu disse para um padre, né? Um amigo padre. Eu disse assim, para que eu preciso ir na igreja, eu posso rezar de casa. Aí ele me deu uma lição que foi boa para mim, na época, né? Eu era católico. Antes de ser espírita, eu era católico, e aí ele disse assim, você não vai na igreja só para rezar, não. Você vai na igreja para comungar, né? Ou seja, você vai na igreja para trocar energia com outras pessoas, coisas que você não faz em casa. Você sozinho não vai trocar energia com ninguém, né? Mas na igreja você vai, além de trocar informação, né? Você vai trocar energia, que a gente está o tempo todo aqui trocando energia. E o ambiente favorece. E o ambiente favorece, exatamente. Teve um colega que me disse uma vez assim, para que eu vou na igreja rezar 10 Ave Maria? Será que Deus não ouviu a primeira Ave Maria, não? Eu tenho que rezar 10 para ele ouvir? Aí eu fui com isso para casa, né? Aí anos depois eu comecei a entender por que você reza 10 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos terços, você reza aquele Ho Oponopono, que é repetição de palavras, né? Por que faz isso? Por causa da vibração, né? Quando a gente está fazendo uma oração, muitas vezes a gente está fazendo uma oração para alguém que está enfermo, né? Alguém que está precisando daquela oração. Então, não são as palavras que vão chegar lá, vai ser a nossa energia, a nossa vibração que vai chegar lá. Então, naquele momento que a gente está rezando os 10 Pai Nosso, as 10 Ave Maria, no sentido de alguém, a gente está emitindo energia para aquela pessoa melhore, uma energia positiva para o coração, a oração feita com... Pela quantidade, não. Não pela quantidade. Aquela oração que a gente, pelo tempo que a gente está fazendo, aquela oração que a gente está fazendo e a qualidade, né? E a qualidade. Isso. Aquela oração que a gente está fazendo naquele momento está sendo assim, uma cura para aquela pessoa, muitas vezes, que a gente está fazendo. E a gente acha que a gente está rezando de longe, que não está fazendo efeito. Não, está sim. Se a gente está fazendo de coração, né, com um pensamento elevado, com certeza vai chegar de alguma maneira como cura aquela pessoa.